É uma cápsula e nós vamos falar agora de uma mudança interessante na política do Trump para imigração nos Estados Unidos, né? O Trump acabou de abrir as portas para sul-africanos que queiram fugir do genocídio sul-africano contra os Boers, né? Contra os fazendeiros brancos lá na África do Sul. É lógico, eu sou muito simpático a essa causa, eu acho mesmo que muita gente na África do Sul está sofrendo risco, e aqueles que optarem por irem para os Estados Unidos é uma excelente oportunidade. A única pergunta que eu faço é: por que isso é diferente com os mexicanos que sofrem da pobreza, os brasileiros que são perseguidos aqui no Brasil, outros inúmeros povos que também correm risco de genocídio no mundo todo? Por que os sul-africanos podem e o resto da galera não pode? Essa notícia foi sugerida por Lampião Verde, taxista que dormiu e impediu o golpe, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, tá? Veja, eu de maneira alguma estou criticando o fato do Trump estar recebendo os fazendeiros brancos sul-africanos lá nos Estados Unidos. O que eu estou criticando é o fato de ele não aceitar isso de todo mundo. Eu acho que desde que a pessoa seja uma pessoa honesta, trabalhadora e queira ir para os Estados Unidos, como eu falei para vocês, eu não vejo, aliás, eu sou favorável à imigração, eu acho que a imigração é uma coisa positiva para os países, já falei isso aqui inúmeras vezes. Entendo que em alguns casos tem havido mesmo uso da imigração como guerra híbrida, mas ressalto para vocês, a quantidade de maus elementos que entram com os imigrantes, existem maus elementos que entram com os imigrantes, mas é uma quantidade muito pequena. Via de regra, a imigração é muito positiva para o país que recebe os imigrantes. Então, essa é a minha posição. O que eu estou criticando aqui não é o Trump ter dado asilo para o pessoal da África do Sul. É o fato dele não... E o resto, né? E não ficou incoerente esse negócio, porque ele proibiu, falou que ia expulsar um monte de gente. Qual que é o critério, então? A África do Sul tem alguma coisa especial? Ou pior, é porque eles são brancos? Né? Porque fica estranho isso, né? Então quer dizer que imigrante branco pode, imigrante de outras cores não pode, é isso? Enfim, eu só acho isso, acho que ficou incoerente essa história, né? Qual que é a história aqui? Vamos entender esse caso em detalhe, né? A África do Sul, vocês sabem, até os anos 90, né, tinha a política do apartheid, o país era dominado pela minoria branca, né? A África do Sul ela foi colonizada primeiro por holandeses, depois por ingleses, então ficou muito tempo sendo comandada por brancos, e quando o país se tornou independente, continuaram sendo a minoria branca que controlava o poder, né? Mas eles faziam isso com leis de segregação. Por quê? Porque eles sempre foram a minoria. Se tivesse votação, eleições diretas, né, um negro iria ganhar certamente, tinha muito mais negros do que brancos na África do Sul. Mas a maior parte dos industriais era branco, a maior parte das terras era branca, e lá na África do Sul não aconteceu o que aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente também começou dessa forma, mas aqui no Brasil virou um bunda-lelê geral, todo mundo come todo mundo, então no final das contas fez essa lambança que é o Brasil, que todo mundo aqui é algum grau de pardo, não tem ninguém 100% branco aqui, nem 100% preto, todo mundo pardo em graus diferentes aqui no Brasil, né? Enfim, na África do Sul não, lá eles continuaram segregados. Os brancos só casavam entre os brancos, os negros só casavam entre os negros, então ficou realmente essa segregação. E haviam leis, tá? Não tinham leis que separavam mesmo, você tinha escola de branco, escola de negro e coisa e tal. Isso é um absurdo, uma coisa realmente absurda. Isso acabou nos anos 90, foi nos anos 90, agora eu não lembro quando é que foi o fim do apartheid lá. Mas enfim, isso acabou em algum momento do século passado, e beleza, né, começaram a ter presidentes negros, o Mandela foi presidente. No primeiro momento, a situação foi de paz, né, ou seja, passou a ter presidentes negros e coisa e tal, mas era paz entre os dois lados. Só que aí começou a ter um fenômeno que acontece em outros países também, que é o seguinte: é muito fácil para um político ganhar votos convencendo as pessoas de que elas foram roubadas. Não porque você é negro, você é pobre porque o branco te roubou. Não, peraí, mas roubou como, né? Assim, sempre teve aquela terra ali dele, eu já nasci aqui, já tinha aquela fazenda ali, que negócio é esse? Me roubou? Não, mas teve roubo nisso daí. É fácil convencer as pessoas de que o outro está errado, né? E lembra, acaba sendo conveniente para o político fazer isso. Por quê? Porque ele ganha voto. É o esquema do Lula aqui no Brasil, de dizer que os ricos são culpados pela pobreza do Brasil e esse tipo de coisa. Na verdade, o culpado da pobreza do Brasil é o Lula, são os políticos, a classe política que rouba todo mundo, tanto os ricos quanto os pobres aqui no Brasil. Mas enfim,
é muito fácil usar esse tipo de artifício para o político ganhar voto. E isso começou a acontecer na África do Sul. No primeiro momento, eram só essas acusações meio infundadas, não, porque eu vou fazer uma justiça racial, que a gente vai ter distribuição de renda, vamos fazer reforma agrária, aquelas coisas que a gente ouviu aqui no Brasil também. Só que isso não resolve o problema. E, de fato, lá na África do Sul, teve reforma agrária, teve fazendas que foram desapropriadas e foram dadas para negros e coisa e tal, só que o que acontece? O pessoal lá não tem o costume de cultivar a terra. Enquanto os fazendeiros brancos têm o conhecimento, têm tecnologia, têm capital para investir e produzir com muito valor, os negros não têm isso. Então você acaba tendo essas experiências que tiveram, falharam. E aí, qual que é a solução para o político? Ele admitir que está errado? Olha só, lamento muito, eu falei que eu ia resolver o problema batendo nos brancos, mas não, eu não consigo. Não, jamais o político vai fazer isso. O político vai dobrar a aposta. Ele vai dizer mais, não, porque temos que matar os brancos, temos que destruir os brancos todos, porque eles que estão fazendo esse negócio, estão causando todo o problema, não sei o que lá. E é isso que acontece na África do Sul. Existem, olha, esses aqui são fazendeiros brancos que foram mortos por grupos negros, grupos de ódio negros que são estimulados por políticos, porque os políticos estimulam isso, porque isso dá voto, eles ganham eleição, né, eles ganham o carguinho deles, e aí eles ficam estimulando isso, matando fazendeiros brancos lá na África do Sul. Um absurdo isso, realmente. Tem várias explicações aqui, vários cemitérios aqui de casos desses, né, são chamados de Afrikaners, ou Boers, né, que são os fazendeiros lá. Enfim, realmente uma situação muito triste lá na África do Sul, é um absurdo o que está acontecendo, sem dúvida alguma. Aqui, ó, o presidente da África do Sul assinou uma lei controversa que permite que o governo desaproprie terras de brancos, só dos brancos, para dar para os negros, para fazer reforma agrária e coisa e tal. Enfim, a situação está muito tensa lá, e o problema é que, como os brancos lá são uma minoria, acabam sendo perseguidos pelos negros, pelos políticos. O Estado acabou se voltando contra os brancos lá e fazendo literalmente um genocídio, né? O pessoal coloca aqui os vários estágios do genocídio, né? A classificação, o simbolismo, a discriminação, a deumanização, a organização do genocídio, a polarização. Eu acho que a gente está nessa fase aqui no Brasil, o genocídio contra a direita está nessa fase aqui. A preparação, eu não sei o que lá, a perseguição, exterminação e a negação. São as várias fases do genocídio que aconteceu na Alemanha e estaria acontecendo também na África do Sul. Então, assim, é uma absurda a situação na África do Sul. Acho extremamente positivo que o Trump dê abrigo para essas pessoas que estão querendo fugir de lá. Então estão aqui, mostra aqui o pessoal chegando, todo mundo animado de vir para os Estados Unidos, saindo da África do Sul. Muitos vão ser colocados ali no oeste americano, que é uma área que, principalmente fazendeiros, estão acostumados a gerir fazendas e coisa e tal, o pessoal que trabalha com fazendas mesmo, então vão ter uma boa posição lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, de novo, não estou criticando o Trump fazendo isso. O que eu estou criticando é o fato de que ele não faz isso para outros países. Tem um monte de outros países em que também as condições são muito ruins, tá? E de novo, você fala assim, mas esse pessoal aqui é pessoal trabalhador, é o pessoal que quer ir para fazer o bem, para trabalhar. Mas da mesma forma, a grande maioria dos imigrantes que saem do México para os Estados Unidos, ou que saem de outros países para os Estados Unidos, a imensa maioria também quer isso. Quer mesmo trabalhar, quer fazer uma boa vida, quer render. Tem pessoas do mal que vão lá? Tem pessoas do mal que vão no meio desses imigrantes. Aqui também vai ter, tá? Eu lamento informar vocês que também tem pessoas brancas que cometem crimes, tá? Não é só negro que comete crime, não. É isso que me preocupa. O pessoal está colocando aqui que o Trump teria dito numa entrevista que a sua administração bloqueou todos os refugiados, até aqueles fugindo da guerra e da fome. Por que fazer uma exceção para os africanos? Por que fazer uma exceção para a África do Sul? É um genocídio que está acontecendo lá, pessoas que você não quer escrever, todos os fazendeiros estão sendo mortos e eles são brancos. Pois é, né? Assim, eu espero que não seja por isso, né? Não seja esse preconceito de achar que, como é branco, não vai vir criminoso aqui para os Estados Unidos e coisa e tal. O que é meio preocupante isso daí, né? Sim, eu sei que tem pessoas do mal que são imigrantes, mas a maior parte é do bem, e de todas as cores, não é só branco que é do bem, não, né? Não é só branco que é trabalhador e coisa e tal. Enfim, me parece um contrassenso isso que está acontecendo com essa política do Trump. Elogio o fato dele estar levando os imigrantes da África do Sul para lá, acho muito positivo isso, parabéns ao Trump por isso. Eu só acho que ele devia considerar que
os outros povos também poderiam contribuir muito lá para os Estados Unidos.